Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela, minha gente. Nosso espírito se finda na morte. Vamos repetir o tema? Nosso espírito se finda na morte. Choque na religião. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar. Hoje, 27 de setembro de 2023, Messias Souza de Carvalho, mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a participação de todos que estão no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho de notificações na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos, não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está abaixo aí, na descrição do vídeo de hoje. Então, como dito, o tema de hoje é esse que está aí na tela. Nosso espírito se finda na morte. Choque na religião. Esse é o tema de hoje. Vamos iniciar agora colocando aqui um comentário de nosso irmão Manuel Borges no último tema apresentado domingo. Olá, irmão Manuel Borges, boa noite, muito bom o seu comentário aí. Então ele escreveu o seguinte: revelar o Filho é a grande tarefa. Muito bom, gostei desse comentário, por isso eu fiz questão de colocar no tema de hoje aqui, já de início aqui, tá? Não demorei a colocar o comentário dele. Revelar o Filho é a grande tarefa, assim como Cristo revelou o Pai. Entenderam? Nós somos como Cristo, estamos revelando um Filho do Eterno Criador. Então, muito bom aí, parabéns aí para o nosso irmão Manuel Borges, né? Então aqui, pessoal, sobre esse tema de hoje que está na tela, nosso espírito se finda na morte, choque na religião, é o que nós já temos dito. Na verdade, é preciso entendimento para interpretar os textos bíblicos, né? Pois nem sempre que lemos a palavra espírito, tá? Na Bíblia, está se tratando o quê? Da mesma coisa em todos os textos, entenderam? A palavra espírito tem vários sentidos na Bíblia. Então, eu gostaria de perguntar a quem puder responder se o nosso espírito, ou seja, nosso fôlego da vida, nossos sentidos humanos permanecem existentes depois da morte. Permanecem? Acredito que não, né? Eu não acredito que alguém vai falar assim, nosso fôlego da vida, os sentidos humanos, o nosso espírito permanece existente. Eu acredito que não, né? Porque quando a gente morre, a gente expira esse espírito, esse fôlego da vida. E para começar, temos que dizer que os filhos que participam da carne e do sangue e os anjos, né, também são chamados de espíritos, não é verdade? Inclusive, o Criador dos céus e da terra também é chamado de espírito, não é verdade? Como dizem esses textos que nós vamos colocar aqui, os textos que nós colocamos a seguir, né? Vamos colocar aqui, olha só, Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Hebreus 12, 9. Percebeu? O Eterno é Pai dos Espíritos. Mas esses espíritos aqui são como anjos no céu, não são fôlegos da vida. Correto? Hebreus 12, 9. Hebreus 1, 14. Olha só. Os anjos não são
todos eles espíritos ministradores. Percebeu que os anjos também são espíritos? Enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Percebeu aí? Aqueles que haveriam de herdar a salvação, os anjos foram enviados a serviço deles, né? Até o ano 70 DC. Hebreus 1,14 aqui, olha só, leia sobre o Pai, né? João 4,24, olha só. O Todo-Poderoso é Espírito, percebeu que ele também é Espírito? E importa que os que o adoram, o adorem com entendimento, em espírito. Olha o sentido da palavra espírito, num outro sentido aqui. O adorem em espírito e em verdade. João 4,24, percebeu? Percebeu até agora? Eu acredito que os senhores estejam aqui entendendo o nosso tema. Mas Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, né? O famoso Eclesiastes 12, 7, quando fala ali, né, do espírito que volta para o Altíssimo, não está tratando dos filhos que participam da carne e do sangue, mas do fôlego da vida, que não somente o homem possui, igualmente todos os animais. Correto? Então o tema, gente, nosso espírito se finda na morte, choque na religião, hein? Vamos falar inicialmente sobre esse tema, sobre um tema apresentado anteriormente, um tema que nós apresentamos sob o título Não há céu para você, a eternidade termina na morte. Vamos iniciar tratando a respeito desse tema que está na tela aqui, que já apresentamos, falando sobre, aqui discorrendo sobre o comentário de Maria José. Uma boa noite, Maria José. Como a gente fala, paz eterna, né? Eterna paz, tanto faz. Maria José, boa noite, com todo respeito. Ela perguntou aqui, olha só o que ela perguntou. Nós não temos um espírito? A Bíblia mentiu então? Pode responder, por favor, já agradecida, obrigado. Olha, eu não consegui entender porque a irmã perguntou se nós não temos espírito. Porque em momento algum nós falamos que nós não temos um espírito. Em nenhum tema eu falei nós não temos um espírito. Em momento algum. Nós sempre, na verdade, repetimos que nós temos um espírito. Então ela pergunta também, a Bíblia mentiu então? Pode me responder, por favor? Já agradecida. Talvez a nossa irmã Maria José, ela não tenha compreendido o que nós já temos falado, e em momento algum nós falamos não temos um espírito. Mas ela perguntou, vamos responder aqui, né? Então, prezada irmã Maria, tudo bem? Com todo respeito, o nosso espírito que nós temos, nosso espírito é o fôlego da vida, entendeu? A palavra ruá significa fôlego da vida, e não espírito no sentido que esse espírito se trataria de uma entidade consciente que permaneceria depois da morte do ser humano, entendeu? Acredito que sim, né? Então tudo isso, esse espírito, que na realidade se trata do fôlego da vida, o Pai toma de volta no fim de nossos dias. Esse espírito, na realidade, esse fôlego de vida, retorna a ele no fim da vida de cada um, pois ele é o doador dessa vida, ele é o doador desse espírito, entendeu? Esse fôlego é tomado pelo Criador, como foi dado também em Gênesis 2,7, né? Mas esse fôlego da vida, esse espírito, não se trata de nós depois da morte, pois se extingue. Esse espírito humano, na verdade, fôlego da vida, entendeu? Mas o que acontece? Há os filhos do poderoso Criador como anjos no céu, que não somos nós, nem os nossos espíritos, que também são chamados de espíritos. Ah, Messias, então nós temos dois espíritos? Não, nós temos um espírito. Mas os filhos do eterno Criador, que nós revelamos, que eles não fazem parte de nós só estamos revelando, eles também são chamados de espírito, entendeu? Então é nesse ponto que muitos se confundem. É o quê? É porque os filhos que participam da carne e do sangue também são chamados de espíritos. Então eles acham que aqui esses filhos que participam da carne e do sangue são nossos espíritos. Não, os nossos espíritos são os nossos fôlegos da vida. Os nossos espíritos são os nossos sentidos humanos, entendeu? Então eles também são chamados de espíritos e nós revelamos, cada um de nós, filhos que participam da carne e do sangue. Pois os anjos no céu também são chamados, também eles, de espírito. No entanto, eles não se tratam de fôlego da vida, nem os filhos que participam da carne e do sangue, e nem os anjos no céu também são fôlego da vida. Eles não são sentidos humanos, eles não são
espíritos humanos. Entenderam? E nós que cremos no Todo-Poderoso, estamos revelando, cada um de nós, um filho do Todo-Poderoso, assim como Cristo também revelou, né, o Pai dos Espíritos. Ou seja, o Pai daqueles filhos que participam da carne e do sangue. E nós que confiamos no Altíssimo, nós estamos revelando esses filhos na terra. Nós, aqueles que o Pai quis que revelassem os seus filhos. Entendeu? Eu acredito que estejam entendendo. Agora vamos ao segundo questionamento aqui, da nossa irmã ainda, Maria José. O segundo questionamento dela, que fez ainda uma pergunta. Maria José da Silva, ela fez a seguinte pergunta. Vamos colocar aqui na tela. Queria saber de você por que a Bíblia fala tanto do Espírito Santo que habita em nós. Ela fez uma pergunta importante. Ela queria saber de nós por que a Bíblia fala tanto do Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós? Agora eu estou fazendo uma pergunta, né? Então a nossa irmã queria saber por que a Bíblia fala tanto que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não habitava na congregação lá? Né? O Espírito Santo habita em nós? Não, então ela quer saber, né? Onde fica o nosso espírito? Me responda, por favor, agradecida já. Olha, o nosso espírito, onde se encontra? O nosso espírito, onde fica o nosso espírito? Em nós. Nos nossos sentidos. O nosso espírito se trata do fôlego da vida. Entendeu? Isso é o nosso espírito. E o Espírito Santo, a gente vai ainda discorrer sobre essa questão do Espírito Santo. Então, sobre o que temos a dizer para Maria José, né, é que o Espírito Santo, na realidade, ele habitou na congregação até o ano 70 DC como penhor, como garantia da redenção que se cumpriu no último dia. Nada a ver conosco aquele Espírito Santo. Aquele Espírito Santo, a manifestação daquele Espírito, foi promessa para aqueles últimos dias. O profeta Joel disse isso, né? E também em Atos dos Apóstolos foi confirmado. E vamos colocar o texto aqui depois, né? Mas enquanto humanos, nós temos esse fôlego de vida que alguns entendem erroneamente como se fosse uma entidade chamada Espírito. Isso, na realidade, é um engano. Esse dito Espírito, como se fosse uma entidade, não é uma entidade. O Altíssimo toma esse Espírito, né, no fim da vida de cada existência, não somente dos homens, também dos animais irracionais, e o extingue completamente esse fôlego da vida, esse espírito. E por que extingue esse fôlego da vida? Por que ele extingue esse fôlego da vida? Porque o fôlego da vida expira. Entendeu? Esse espírito expira. Expira, assim como Cristo também expirou o espírito dele, entendeu? Em Lucas 23:46 está escrito, olha só, Lucas 23:46, olha só, Cristo expirou, aliás, aquele espírito. Olha só, o ungido bradou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o quê? O meu espírito. Que espírito era isso aí? Era o fôlego da vida dele, era a vida dele. Tendo dito isso, expirou. Percebeu? Expirou, aliás, expirou não, expirou. Lucas 23:46. Percebeu? Então, expirar é um verbo transitivo direto, né? Que significa expelir o ar dos pulmões pelas vias respiratórias. Foi o que aconteceu com Cristo. Cristo expirou aquele espírito. Então esse espírito é fôlego da vida igual a de todos os animais, como o relato que segue aqui. Olha só, de Eclesiastes capítulo 13, 19 a 22, que diz o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens, é a mesma coisa com os animais, né? Isso mesmo também sucede aos animais, percebeu? E o mesmo que sucede a ambos. Como morre um, assim morre o outro. É como, né? E todos têm o mesmo fôlego. Percebeu que todos têm o mesmo fôlego? Independentemente se são animais ou se são seres humanos? Percebeu? Todos têm o mesmo fôlego. É o que está escrito na sua Bíblia. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais. Viu? Percebeu que nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais em relação a esse espírito? Percebeu? Porque tudo é vaidade. A única diferença do homem para os animais é que eles são mais inteligentes. Todos vão para um lugar, né? Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Percebeu? Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima
Esse é o espírito dos animais, vai para baixo da terra. Percebeu aí? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o levará para ver o que será depois dele, né? Eclesiastes 3, 19, 22. Correto, gente? Correto. E sobre o Espírito Santo? Vamos agora falar sobre o Espírito Santo, que a nossa irmã Maria José perguntou, né? Sobre o Espírito Santo habitar em nós. Ela perguntou, ela quis saber se o Espírito Santo, na verdade, habita em nós, né? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Eu pergunto, a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós? Onde? Ué, eu queria saber, né? E sobre o Espírito Santo habitar em nós, que nós vamos tratar agora para a nossa irmã Maria José, a Bíblia não fala a nosso respeito que o Espírito Santo habita em nós. Porque o Espírito Santo era Cristo, não é verdade? Cristo era o Espírito Santo. Cristo não existe mais. Como ele habita em nós, né? Então a Bíblia não fala que o Espírito Santo habita em nós, mas fala que o Espírito Santo habitava neles, na congregação, como relato de 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Vamos fazer a leitura aqui, gente, olha só. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário de Cristo? Percebeu? Santuário do Espírito Santo, porque quem era o Espírito Santo? Era Cristo. Né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? Quem habitava neles? Não era Cristo? Que lhes foi dado pelo Eterno e que vocês não são de vocês mesmos. 1 Coríntios 6, 19. Porque Cristo ali na congregação era a manifestação do Espírito, entendeu? Como diz na sua Bíblia, o nosso mestre é o Espírito, né? Vamos ler depois. E como já disse, o Espírito do Eterno, Cristo, né, que era na verdade Cristo, foi promessa para os últimos dias, não para o nosso tempo, como dito aqui, né, em Atos 2,17, olha só. Nos últimos dias, diz o Todo-Poderoso, que derramarei de Cristo sobre todos os povos, derramarei do Espírito sobre todos os povos. Quem era o Espírito? Não era Cristo? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, né? Atos 2,17, né? Então, olha só, gente, vamos continuar aqui nesse tema. Nosso espírito se finda na morte, choque na religião. Um tema muito importante para avançarmos no que nós já temos dito. Então, eu gostaria de falar algo aqui. Vai me dizer que ainda não entenderam que aquele espírito era Cristo? Vai me dizer que alguém vai falar assim, ué, como assim o Espírito Santo era Cristo? Vai me dizer que alguém ainda não entendeu que aquele Espírito era Cristo e que eles eram o santuário e aquele Espírito que era Cristo habitava neles. Vai me dizer que alguém ainda não entendeu isso? Vai me dizer que você está pensando que existe a dita terceira pessoa da Trindade? Ora, Cristo não era o Espírito? Não diz na Bíblia, o Senhor é o Espírito? Eu não falo Senhor, né? Eu falo, nosso Mestre é o Espírito, não é verdade? Então trazer aquele Espírito, ou seja, trazer Cristo para habitar em nós, hoje, na realidade, é como dizer que Cristo ainda mantém o seu sacerdócio e nós somos o templo aqui de Cristo, entendeu? Infelizmente, muita gente acaba aplicando as falas da Bíblia como se fossem para elas, né? Em nosso tempo, muita gente acaba fazendo isso. Quando Paulo falou que seria somente para se fazer conhecer aquela graça, Cristo neles lá, esperança da glória neles, para que nós conhecêssemos aqui em nosso tempo, e não que Cristo habita em nós, né? Mas nós iríamos conhecer, tá? Nos séculos que iriam se seguir, ou seja, o dito século vindouro, ou seja, os séculos que se seguiram ao ano 70 DC. E vem aqui até o nosso tempo esse conhecimento de que Cristo, ou seja, o Espírito Santo, habitou na congregação que foi chamada de seu corpo. Então, em nenhum momento, minha gente, a Bíblia está falando que somos o santuário para a habitação de Cristo. A Bíblia não está falando com você. A Bíblia não está falando que nós somos santuários para o Espírito Santo, ou seja, para Cristo habitar. Porque Cristo estava habitando no seu corpo, ou seja, na congregação. Nós nunca fomos o corpo de Cristo, entendeu? Nós estamos como Adão e Eva no paraíso, não tem sacerdócio, não tem mediador, entendeu? Será que alguns dos senhores ainda não entenderam que não existe terceira pessoa da Trindade? Terceira pessoa da Trindade é uma invenção. Quem era o Espírito Santo? Era Cristo, entendeu? E também não existe segunda pessoa da Trindade,
em nosso tempo, agora é somente o Todo-Poderoso Criador, como era lá no Jardim do Éden, né? Ele não precisa fazer seu Filho, o Espírito Santo, morar dentro de nós aqui em nosso tempo, né? Através dele, pois aquele Espírito que chamamos de Mestre Ungido já não existe, entendeu? Isso foi somente nos últimos dias, ou seja, na congregação. E em Apocalipse, quando diz que o tabernáculo do Altíssimo está com os homens, no tempo presente, a gente pode dizer que vem de lá para cá, o tabernáculo do Eterno está com os homens, de 70 DC para cá, não quer dizer que o Altíssimo fica dentro de nós, como se fosse o Altíssimo dentro de nós, um norteador e nós robôs, mas que o seu filho não precisa mais ser o quê? Sacerdote, até mesmo porque aquele sacerdote, o Espírito Santo da promessa, não existe mais, entendeu? Pois seu filho, o ungido, que era o Espírito Santo da promessa, reinou até 70 DC. E ele e sua congregação era o tabernáculo. A sua congregação era o tabernáculo onde ele habitava, entenderam? Agora, o Altíssimo está o quê? Reinando sobre todos sem precisar daquele mediador de antes, chamado Filho do Altíssimo, o ungido, que era o Espírito Santo da promessa. Cristo era o Espírito Santo da promessa. Não existe a dita terceira pessoa da Trindade, entendeu? Então, gente, acabou qualquer espécie de religião. Até mesmo o Mestre Ungido, Cristo, já não existe, entendeu? Agora é o Pai. Você precisa entender isso, correto? Tudo está perfeito. Agora vamos ler um comentário de Regildo Gadelha, né? Falando contra os textos da Bíblia. Pasmem, nosso irmão Regildo Gadelha, com todo respeito, uma boa noite para Regildo Gadelha, né? Tudo bem, querido? Ele escreveu o seguinte contra os textos da Bíblia. Caro irmão em Cristo. Opa, caro irmão em Cristo? Dois animais, só o homem tem alma. Ele está afirmando que dois animais, somente o homem tem alma. Pois só o homem é imagem e semelhança do Eterno. Gênesis 1:26, ele escreveu: todos nós, inclusive os animais da terra, temos e é a vida. Vai entender isso, né? Ele diz que somente nós temos alma e os animais não, mas depois ele diz que todos os animais, todos nós, inclusive os animais, têm a vida. A vida não é alma, né? Ele está totalmente perdido, né? Ou seja, ele escreveu, o Espírito do Eterno, pois ele quem dá a vida para todos os seres vivos. Mas a alma só quem tem é o homem. A alma não morre com o corpo, só adormece, como Cristo disse em Mateus 10:28, não tem nada a ver, mas ele colocou o texto, né? E Paulo também, em 1 Coríntios 15:51, ele colocou: portanto é necessário termos a vida eterna através do Filho, ele está dizendo Filho ainda hoje, pois é ele quem é o Espírito vivificante do Eterno. 1 Coríntios 15:45, ele coloca um texto que não tem nada a ver, e assim viveremos para sempre. Ele dá a impressão de que nós não teremos fim, né? Nós continuaremos existentes depois da morte. Olha só. Não há como anular a água viva do Espírito de Cristo. Ele coloca vivo e Yahushua ou ser Salvador em hebraico. Meu irmão, vamos entender aí, né? Então vamos observar, minha gente, que ao mesmo tempo que o Regildo Gadelha, ele fala que somente o homem possui alma, ele diz ao mesmo tempo que também os animais têm a vida. Vai entendê-lo, né? A vida não é a alma? Não é verdade? Então, na verdade, o nosso irmão Regildo Gadelha, ele está sem compreender essa questão, né? Pois a alma é a vida. A alma é o ser vivente, tanto o homem como qualquer animal. Então, Regildo Gadelha, ele está muito perdido nas falas dele, né? E ele afirma que a alma não morre e coloca um texto dizendo que o Eterno pode fazer a alma morrer no inferno, perecer no inferno. Vê se pode isso. Ele diz que a alma não morre e coloca um texto para dizer que a alma não morre. Mas o texto que ele colocou diz que a alma morre, né? Vê se pode isso, gente. E o texto é Mateus 10:28. Olha só o texto que ele coloca. Mateus 10:28 diz que a alma morre, olha só. Vamos ler. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, quer dizer, tirar a vida da pessoa. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a vida, perecer na sepultura a vida, né? A alma, e o corpo, percebeu? Mateus 10:28, ele diz que a alma não morre, mas coloca um texto para dizer que a alma não morre, mas um texto que diz que a alma morre, olha só. Perecer a alma onde? E o corpo onde? Na sepultura, né? No inferno aqui, ó. Percebeu ali? Vê se pode um negócio desse, né, gente? Então ele colocou também o texto de 1 Coríntios 15:45 para dizer que Cristo iria fazer
as almas permanecerem vivas, né? Ele colocou esse texto de 1 Coríntios 15, 45, olha só o que ele colocou. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Ele colocou esse texto para dizer que o homem, a alma, né? Essa dita alma permaneceria existente porque Cristo é o espírito vivificante. Esse pode um negócio desse, né? 1 Coríntios 15, 45, ele coloca um texto erroneamente. E outro texto para dizer que a alma, né, somente dorme. Ele diz que a alma somente dorme, mas ela continua existente depois da morte. Olha só. 1 Coríntios 15, 51 não tem nada a ver, mas ele coloca esse texto. Olha só, ele usa esse texto. Esse texto aí, né? Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Paulo está falando, nem todos morreremos, nem todos deixaremos de existir, mas todos seremos transformados. Disso que Paulo está falando. 1 Coríntios 15, 51, ele está colocando um texto que não tem nada a ver com o que ele quer falar. Então, quando na realidade, aqui, quem dormia não era a alma não dormia, ficava existente. Na realidade, quem dormia não era a alma, uma dita alma, como se a alma pudesse ficar fora do corpo, mas os filhos que eram como anjos no céu é que o quê? Estavam dormindo, não a alma vivente fora do corpo, como se existisse alma fora do corpo. Não existe alma fora do corpo, porque a alma é o próprio ser vivente vivendo na vida humana. Então quem dormia? Quem dormia era o filho que participa da carne e do sangue, ele está confundindo tudo. Mas nós estamos tratando aqui a respeito da palavra espírito, né, gente? Que é usada na Bíblia em vários contextos, tá? Então é importante dizer aqui mais uma vez que nem sempre a palavra espírito está tratando da mesma questão na Bíblia. Um dos exemplos é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Vamos colocar aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Olha só. Que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Percebeu? Aí eu coloquei entre parênteses ali para que os senhores possam entender. 1 Coríntios 14, 15, olha só. Que farei, pois, orarei com o espírito. Aí eu coloquei com o sentimento, eles poderiam ter sentimento, não tinha problema. Mas também orarei com a mente. Não adiantava nada o cara ter sentimentos, né? Fazer barulho sem entender nada. É isso que Paulo está falando. Cantarei com o espírito, sentimentos, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios 14, 15. Por que ele está falando isso aqui? Ele está falando com aquela famosa congregação em Coríntios, né? Onde eles estavam confusos a respeito dos dons espirituais. Então, na verdade, eles estavam somente agindo emocionalmente, sem entendimento. Por isso que Paulo falou assim, ó, que farei, pois, orarei com o espírito, ou seja, com o sentimento, tudo bem, não tem problema, orar com sentimento, sentindo numa alegria, alguma coisa, mas também orarei com a mente. Não adiantava nada o cara sentir alguma coisa, né, um tremorzinho, como muita gente faz, e não entender nada, né? Cantarei com o espírito, quer dizer, não era simplesmente cantar qualquer coisa sem sentido, né? Cantarei com o espírito, né, com sentimento, mas também cantarei com a mente. Então os senhores estão percebendo aí o sentido da palavra espírito, em outro contexto aí que não tem a ver com outros momentos que a palavra espírito é tratada na Bíblia. Então agora vamos colocar aqui na tela, gente, a partir desse momento, os diversos sentidos da palavra espírito na Bíblia. Vamos usar alguns textos aqui, talvez eu pule alguns textos, né? Talvez eu pule. Olha só o que está escrito nesse texto aqui de Gálatas capítulo 5, versículo 25. Olha só. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 25. O que Paulo está falando aqui? Se vivemos pelo Espírito, se não vivemos mais debaixo da lei, se estamos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É isso que ele está falando. Gálatas 5, 25. Quer dizer, eles estavam em Cristo, né? Eles estavam vivendo por Cristo, porque Cristo era esse Espírito aí, né? Andemos também pelo Espírito. Então, em Gálatas, Paulo está tratando exatamente a questão da circuncisão com aqueles abençoados ali aos Gálatas, né? Então, muitos estavam se submetendo à lei de Moisés. Se vivemos pelo Espírito, né, por Cristo, andemos também pelo Espírito. Muitos estavam se submetendo ainda à lei de Moisés, quer dizer, não estavam andando pelo Espírito, não estavam vivendo pelo Espírito, estavam tentando sobreviver pela lei. Gálatas 5, 25. Agora, olha só o que está escrito nesse texto aqui, ó. Não extingais o Espírito, 1 Tessalonicenses 5, 19. Ora, eles poderiam extinguir a Cristo? Não. Não perca, não deixe perder esse Espírito, esse discernimento, esse entendimento. Por isso que Paulo pedia para conservar espírito, alma e corpo.
Então eles não deveriam o quê? Extinguir o Espírito, ou seja, aquele Espírito, aquele discernimento do Filho do Eterno a respeito do Evangelho. Não extingais o Espírito, não perca isso. Preserve isso, conserve isso. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Aqui ele não está pedindo para não extinguir Cristo, mas extinguir o sentido, o entendimento, né? Aqui colocaram em letra maiúscula, mas na verdade extinguir Espírito aqui seria ele não preservar Espírito e também até a alma e corpo também, né? 1 Tessalonicenses 5,19. Isaías 11,2, olha só. E repousará sobre ele o Espírito do Eterno Criador, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Que Espírito seria isso aqui? Né? O que seria isso aqui? Né? O discernimento, né? A revelação, o Espírito do Eterno, a inspiração do Eterno sobre ele, e repousará sobre ele a inspiração do Eterno Criador. Né? Aí colocou o Espírito aqui, o Espírito de sabedoria, a inspiração sábia e de entendimento, percebeu? O Espírito de conselho, quer dizer, a revelação, né? A inspiração de conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento também. Percebeu a palavra Espírito? E de temor do soberano, Isaías 11,2. Agora Marcos 1,12, vamos ler aqui, ó. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Quem? Cristo foi impelido pelo deserto, pelo Espírito. Mas que Espírito isso aqui? Seria isso aqui? A gente entende que é o próprio Eterno impelindo a Cristo para o deserto, né? Então diz que o Espírito, porque o Eterno também é chamado de Espírito, o impeliu para o deserto, né? Marcos capítulo 1, versículo 12. Olha outro sentido aí. Agora João 3,6, outro sentido da palavra Espírito. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Então veja, os que são nascidos da carne são homens que são nascidos de mulher. E os que são nascidos do Espírito são os filhos que participam da carne e do sangue. Eles são nascidos do Espírito, né? Então eles iriam crer através daqueles que estavam revelando os filhos em Cristo. Então eles eram nascidos do Espírito, entenderam? João 3,6. João 4,24, olha só. O poderoso Criador é Espírito. Percebeu? Na Bíblia está escrito Deus é Espírito, mas eu coloco o poderoso Criador. O poderoso Criador é Espírito. Veja que o Eterno também é chamado de Espírito, percebeu? E importa que os que o adoram, adorem em Espírito, viu? E em verdade. A adoração em Espírito, a palavra Espírito aqui já não significa lá o Eterno Criador. O adorem em entendimento, adorem em verdade, em Espírito. Entendeu? João 4,24. Agora Romanos 8,16. Olha só. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Eterno Criador. Essa palavra foi falada para eles, que Cristo testificava com eles que eles eram filhos do Eterno Criador. Romanos 8,16. Porque eles criam em Cristo. O mesmo Espírito aqui é o próprio Cristo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, percebeu? Espírito e Espírito. Eles tinham o Espírito deles, os sentimentos deles, o entendimento deles, né? E o Espírito, que era Cristo, testificava com o Espírito deles, com o entendimento deles, que eles eram o quê? Filhos do Eterno Criador. Percebeu? Romanos 8,16. Agora 2 Coríntios 3,17 aqui, olha só. Ora, o nosso mestre é o Espírito. Percebeu aí? Ora, o nosso mestre é o Espírito. Quem era o mestre deles? Não era Cristo? Então quem era o Espírito? Era Cristo. Ora, o nosso mestre é o Espírito. Não existe terceira pessoa da Trindade, entendeu? E onde está o Espírito do nosso mestre, aí a liberdade. Então eles estavam em Cristo, ou seja, eles estavam tendo como mestre quem? A Cristo, ou seja, aquele Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17. Porque Cristo era o Espírito Santo, entenderam? Provérbios 8,14. Olha só o que está escrito. O Espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Provérbios 18,14. Então o espírito do homem susterá a sua enfermidade. Quer dizer, se o homem estiver bem de espírito, né? Ele o quê? Aplaca a enfermidade, ele não adoece, né? Vamos voltar aqui. O espírito do homem susterá, fará cessar a sua enfermidade. Percebeu? Por isso que é bom que as pessoas estejam bem de espíritos. Elas estejam bem emocionalmente, estejam bem nos seus sentidos. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, aquele que não estiver bem, ó, quem o suportará, né? Provérbios 18,14. Olha só o que está escrito aqui agora nesse texto aqui de 1 Samuel 16,14. Ó, a inspiração do Altíssimo se retirou de Saul. Percebeu?
o Espírito do Altíssimo, quer dizer, a inspiração que estava sobre Saul, se retirou dele, ó. E o Espírito do Altíssimo se retirou de Saul. Percebeu? A inspiração, porque ele falava, a boca era como boca do Eterno. Então a inspiração do Eterno saiu dele. O Espírito do Altíssimo se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Altíssimo. Então o Eterno acabou provocando nele aquele espírito mau nele, aqueles sentimentos nele, né? Um espírito mau que abalou a Saul. 1 Samuel 16, 14, né? Olha só o que está escrito nesse texto de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 17, né? Saber que também isto era a aflição de espírito. Ora, o espírito pode se afligir? Então que espírito é esse aqui? É o espírito humano. Porque o espírito humano ele pode se afligir. Saber que também isto é a aflição de espírito. A aflição nas emoções, nos sentidos humanos, né? Eclesiastes 1,17. 1,17. Percebeu o sentido, os vários sentidos da palavra espírito? E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isto era a aflição de espírito. Percebeu? A aflição, né, na mente, nas emoções. Percebeu Eclesiastes 1,17? Eclesiastes 2,11, olha só. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então muita gente, às vezes, quer trabalhar muito, fazer muita coisa, ele está se afligindo emocionalmente desnecessariamente, se esforçando muito, né? Não somente no físico, mas no espírito, ou seja, nas emoções. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eclesiastes 2, 11 aí. Agora Eclesiastes 2, 22. Olha só o que está escrito. Porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração? Percebeu? A aflição de espírito é a aflição nas emoções humanas, no coração. Olha só. Porque o que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da aflição no seu coração, ou seja, no seu espírito, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Eclesiastes 2, 22. Eclesiastes 3, 18. Olha só. Disse eu no meu coração, quer dizer, no meu espírito, no meu interior, quanto à condição dos filhos dos homens, né? Quanto à condição dos filhos dos homens, que Altíssimo os provaria para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Percebeu? Eclesiastes 3, 18. Eclesiastes 3, 19 a 21, olha só. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, né? E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, todos têm o mesmo espírito. Olha o sentido agora de respiração, de sopro, né? O espírito, que todos, o espírito aqui, né? Todos têm o mesmo fôlego, os animais também têm esse espírito. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Percebeu? Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó, né? Quem sabe que o fôlego do homem, quer dizer, o espírito do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo, ou seja, o espírito dos animais vai para baixo. Nós já lemos outra versão que fala espírito no lugar de fôlego, né? Eclesiastes 3, 19 a 21. Percebeu? Eclesiastes 5, 2, olha só, 5, 2, né? Eclesiastes 5, 2 diz o seguinte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração, o teu espírito, né? Se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Eterno, porque o Eterno está nos céus e tu estás na terra, né? Assim sejam poucas tuas palavras. Eclesiastes 5, 2. Então nós estamos vendo os diversos sentidos da palavra espírito. Eclesiastes capítulo 7, 7 a 9, olha só. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, né? E o suborno corrompe o coração. Corrompe o quê? Os sentidos humanos, né? O espírito, né? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito, percebeu? Paciente de espírito, né? Emocionalmente, paciente emocionalmente, do que o altivo de espírito, quer dizer, o emocionalmente altivo. A soberba, né? Não te apresses no teu espírito a irar-te. Percebeu? No espírito a pessoa pode irar-se, né? Então, no espírito humano, ela pode irar-se. Nas emoções, nos sentidos humanos. Porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Percebeu? Eclesiastes 7, 7 a 9. Vamos ler aqui agora Eclesiastes 9, 3. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, né? E que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração,
enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Percebeu que o espírito humano, o espírito do homem se vai? Acaba? Então o tema está certo, não está? Né? Eclesiastes 9, 3. Eclesiastes 10, 2, 5. Olha só, o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Quer dizer, aqui o espírito do sábio está à sua direita, mas o espírito do tolo, os sentidos do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento. E diz a todos que é tolo. Então, faltando-lhe o entendimento, ele está dizendo para todos que ele é tolo, né? Porque no seu espírito, ele está demonstrando que ele é tolo. No seu entendimento, no seu sentido, no seu coração, ele está demonstrando que ele é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador. Percebeu? Olha só o espírito do governador, né? Vamos continuar? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Percebeu o sentido da palavra espírito? Né? Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Erro do governador. Né? O espírito do governador se levantando contra alguém. Eclesiastes 2, 10, 2 a 5. Agora, minha gente, o significado bíblico das palavras alma e espírito, vamos colocar algumas coisas aqui, que muita gente se confunde exatamente nessa questão de alma e espírito. Vamos ver o significado das palavras alma e espírito, né? Então, minha gente, esse tema aqui, como eu já estou falando aqui no tema de hoje, nosso espírito se finda na morte, choque na religião. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que o nosso espírito, isso tudo que vocês leram aqui ainda há pouco, se finda na morte, não continua existente. Aquelas emoções, aqueles sentimentos, não fica existente aquilo que se aflige. Como diz, estou aflito de espírito. Esse nosso espírito se finda na morte. Isso é um choque na religião, porque a religião acredita que existe um espírito, uma consciência humana que vai permanecer existente depois da morte. Não se finda, meu irmão. A consciência humana, ela se finda na morte, entendeu? Então, para sabermos, agora nós vamos tratar de alma e espírito, né? Para sabermos o que é, no caso, uma alma, que nosso irmão também, Regildo Gadelha, se confunde tudo a respeito dessa questão da alma. Para sabermos o que é uma alma, precisamos ir lá no relato bíblico da criação do ser humano, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Nós precisamos ir lá. Então, gente, esse assunto, ele exige um estudo cuidadoso, tudo bem. Porém, não é difícil de entender, gente. Porque muita gente fala assim, esse estudo é muito profundo. Não é profundo. Não é difícil de entender. É claro que nós vamos o quê? Fazer um estudo cuidadoso. Mas isso não significa que o estudo cuidadoso significa uma coisa difícil de entender. Mas para que possamos o quê? Dar o quê? Um grande passo inicial na compreensão desse tema, nós iremos responder agora de uma forma sucinta o significado dos termos espírito e alma. Então, exatamente essa palavra espírito e a palavra alma também se confundem. E como são apresentados a questão de espírito e alma na Bíblia. Para sabermos o que é uma alma, nós precisamos ir no relato bíblico da criação do ser humano, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, né? Origem de todas as coisas, Gênesis. Então, quando o Eterno criou o homem e o fez, e também fez a mulher, criou o homem e a mulher, os fez o quê? Do pó da terra. E a seguir, o que o Eterno fez? Soprou neles o quê? O fôlego de vida, ou seja, o espírito. Não havia diferença entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher. Todos tinham aquele espírito, todos tinham aquele fôlego da vida que o Eterno soprou neles, tá? Então, minha gente, esse fôlego da vida é o espírito, entendeu? O sopro que saiu da boca do poderoso Criador, de acordo com o original hebraico, entenderam? Então, nada a ver como se fosse uma entidade imaterial capaz de sobreviver de forma consciente fora do corpo. Nada disso. E o resultado da união entre o pó da terra, né, corpo, e o fôlego, espírito que saiu da boca do poderoso Criador, resultou o quê?
num ser vivente, ou seja, numa alma vivente, tá? Então nós não podemos confundir essa questão da alma. A alma é o ser vivente, a alma é o ser humano. O homem é a alma, ele não tem uma alma, tá? Ele é a alma. Eu já tenho dito isso várias vezes aqui. Qualquer bicho, qualquer animal é alma vivente. Ele não tem uma alma, ele é a alma. Quando ele morre, morreu o quê? A alma, morreu o ser vivente. Mas esse fantasma, quem criou, foi a religião. Né? Vem da mitologia grega, vamos falar daqui a pouco. Então, isso aí, a união, né? O fôlego da vida, o espírito que o Eterno saiu da boca do Eterno, do poderoso Criador, né? E naquele corpo, resultou num ser vivente, ou seja, alma vivente. E é o que diz Gênesis 2,7, né? Olha só o que diz. Então formou o poderoso Criador o homem do pó da terra. Beleza, né? Do pó da terra. Corpo moldado pelo próprio artista, é uma versão que diz assim, né? O Altíssimo. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, espírito no original. No original, esse fôlego da vida aqui é espírito, na tradução colocou espírito, que é ruá, na verdade é fôlego da vida, né? Soprou o que? Em suas narinas, né? O fôlego da vida, não há diferença entre os animais e os homens. E o homem passou a ser o quê? A ter uma alma ou ele passou a ser o quê? Uma alma? Passou a ser alma vivente. Ele não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma vivendo. Porque a partir do momento que ele morre, aquela alma morre. Entendeu? A alma está morrendo. Passou a ser alma vivente. Gênesis 2,7. Agora veja, minha gente, que de modo claro, a Bíblia afirma que o ser humano, ele não tem uma alma. O ser humano não tem uma alma. Ele é uma alma. Entendeu? Essa questão da pessoa pensar que o ser humano tem uma alma é que leva as pessoas a acreditarem na mitologia grega. A trazerem para dentro do texto bíblico uma coisa que o texto bíblico não tem no texto bíblico, essa questão de que o homem tem uma alma. Mas no texto bíblico diz que ele é uma alma, entendeu? Ele é uma alma sinônimo que de pessoa. Então quando você fala assim, ele é alma, ele é uma pessoa. O Eterno não colocou uma alma, essa dita alma, esse fantasma, dentro do homem, mas ele é a alma, ele próprio é a alma. O Eterno fez uma alma, fez o homem. Os animais também são almas, ou seja, seres viventes. Mas nós, na verdade, o mundo cristão, as pessoas estão contaminados pela mitologia grega. Gênesis 1:20 aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Gênesis 1:20, olha. E o Eterno disse, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Então veja que todos os animais também são almas viventes. Répteis de alma vivente voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1:20. Então, minha gente, o termo alma nas escrituras se aplica às pessoas vivas. As pessoas vivas são almas. E se elas estiverem mortas? Não tem alma. A alma morreu. Porque a alma é a própria pessoa que estava vivendo. Então o termo alma nas escrituras, né, não é a mitologia grega, se aplica às pessoas vivendo, vivas. Em certos casos, a outras criaturas também vivas. E nunca há entidades mortas conscientes, tá? Ideia, na verdade, de pagãos gregos, que infelizmente, minha gente, por influência de Agostinho, de um cidadão chamado Agostinho, né, entre os anos 354 DC e 430 DC, infiltrou-se na religião cristã. Então, na verdade, a religião cristã ela está contaminada com esse conceito, essa ideia pagã dos gregos, né, de dizer que o homem tem uma alma. O homem tem uma alma que ficaria consciente depois da morte, mas isso não é verdade. Isso aí foi, infelizmente, esse cidadão chamado Agostinho, 354 DC a 430 DC, ele permitiu, ou ele trouxe esse conceito que foi infiltrado, né, na cabeça das pessoas que pertencem à religião cristã, né? Vamos colocar aqui, eu escrevi aqui, ó, infelizmente, na mente de muitos, e até dos nossos, muitos de nós aqui que falamos no YouTube, basta os senhores buscarem, infelizmente, na mente de muitos,
e até dos nossos, quando a gente fala dos nossos, esses irmãos aí que vivem no YouTube aí, né? Que fala estamos em graça e tal, né? Alguns deles, não todos, né? Infelizmente, na mente de muitos, e até dos nossos, quando eu falo dos nossos, os senhores já sabem do que eu estou falando, alma, o espírito, acabou sendo entendido, o quê? Como entidades de pessoas que já morreram conscientes. Então, as entidades, as almas das pessoas permaneceriam, eu sou o Messias, eu morri, né? Ideia, na verdade, eu escrevi aqui, essa ideia é de pagãos gregos que, infelizmente, por influência de Agostinho, estou colocando mais uma vez aqui, 354 DC a 430 DC, infiltrou-se na religião cristã. Então, muita gente está aí hoje em dia aí, nós não somos da evangélica, nós não somos da denominação evangélica, já passamos a ser desigrejados, estamos aqui pregando a graça, mas eles ainda estão influenciados por essa filosofia aqui, grega, esse paganismo de dizer que existe uma alma que fica consciente fora do corpo, né? Quando, na verdade, a alma é o próprio ser humano, é o próprio ser vivente, sendo ele ser humano ou não, sendo animais também, eles são almas viventes. Então, infelizmente, isso se infiltrou no meio da religião cristã e isso se perpetuou até nosso tempo, gente. É isso que acontece, tá? Então, portanto, de acordo com a Bíblia, a alma é o ser vivo. A alma é o ser vivo, Ao morrer, a alma desaparece, entendeu? A alma deixa de existir, porque a alma é a própria pessoa. Por quê? Porque ela volta. Aquela alma vai para o pó da terra, aquele ser vivente vai para o pó da terra. É o que você pode ler também em Ezequiel sobre a alma morrer, né? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e também versículo 20, tá? Você poderá ler isso. Já o espírito, sendo o fôlego da vida, do eterno, é o que? É um poder, o espírito é um poder do poderoso Criador que dá vida às criaturas e essa energia, esse espírito vital, ele volta para o eterno. Eclesiastes 12:7, por isso que diz que volta lá, porque aquela energia, aquela vida, o eterno toma. Mas é importante lembrar o seguinte, não é uma entidade consciente, tá? Lembre-se disso, minha gente, lembre-se. Espírito, fôlego de vida, espírito humano, vamos marcar aí. Lembre-se, eu escrevi aqui bem grande aqui, ó. Lembre-se, espírito, fôlego de vida, não é uma entidade consciente depois da morte. Entendeu? Não é uma entidade consciente. As almas, os seres viventes, são do poderoso Criador e morrem. Como eu já coloquei o texto de Ezequiel, falamos, né, do texto de Ezequiel. Vamos ler o texto aqui que a alma morre, ó. Ezequiel 18:4, ó. Eis que todas as almas são minhas. Todas as pessoas são dele. Ele está dizendo, todas as almas, todos os seres viventes são dele. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O que ele está falando aqui? A pessoa que pecar, essa pessoa morrerá. É claro que eles estavam falando no contexto da lei de Moisés ali, né? A pessoa que pecar, essa morrerá. A lei de Moisés não era da condenação e morte? Não era a lei que condenava até a morte? Tinha pena de morte na lei de Moisés? A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, aqui ele não está falando de um fantasma. Ele está falando a pessoa que pecar, essa morrerá. Né? Ezequiel 18:14. Agora, as palavras espírito e alma, na verdade, gente, eu coloquei até aqui, essa palavra espírito e alma, elas se confundem um pouquinho na Bíblia. As pessoas se confundem muito sobre essa questão de espírito e alma. Alma, às vezes, são sentimentos, né? E espírito, às vezes, se trata também dos sentidos humanos, como já lemos em vários textos aí. Então é preciso entender que às vezes você fala assim, estou abalado de espírito, estou com espírito abalado, né? As suas emoções, os seus sentidos, a sua alma, e a gente fala que isso é alma, estou com a alma abatida, estou com a alma abalada, não é verdade? Por exemplo, espírito de adivinhação. O que seria espírito de adivinhação? A pessoa que tinha espírito de adivinhação, foi o caso da pitonisa lá que Paulo expeliu aquele espírito, né? Então veja,
Espírito de adivinhação é sentimento de adivinhação. A pessoa sente que ela pode adivinhar as coisas. Então aquilo ali se trata das emoções da pessoa. Então ela tem aquele espírito de adivinhação, entendeu? Então a palavra espírito, gente, nós temos que tomar cuidado. A palavra espírito, ela está em vários contextos da Bíblia. E agora a questão da alma, a alma às vezes são o quê? Sentimentos, e espírito às vezes também são sentimentos. Mas espírito também é discernimento correto das coisas. Entendeu? Então vocês podem ver que João fala assim, não creais a todo espírito. Espírito pode ser também um ensino. Olha, ele vem com esse espírito aí, com esse ensino, disseminando isso aí, esse espírito. Né? Então é preciso entender, gente, que a palavra espírito na Bíblia, ela depende do contexto onde você está lendo a palavra espírito, entendeu? Então o tema até fala, né? O espírito se finda na morte. Mas que espírito que se finda na morte? O espírito humano. Porque quando ele morre, ele expira, ele expele aquele espírito, aquele fôlego da vida dos seus pulmões, e morreu, acabou. Aquele espírito ali se finda, o Eterno toma aquele fôlego da vida, toma aquela vida de volta para ele. Mas aquilo ali não é uma entidade consciente que permanece depois da morte, entendeu? Eu acredito que os senhores estejam entendendo o tema de hoje, né? Agora, eu coloquei aqui, alma às vezes são sentimentos. Alma na Bíblia são as pessoas são as almas. Mas às vezes, alma são sentimentos. A Bíblia fala alma abatida, essas coisas assim, né? A pessoa abatida, né? A pessoa triste. A alma às vezes são sentimentos. E o espírito também, às vezes, também se trata dos sentimentos, né? Não é verdade? Então, pessoal, nós estamos dizendo no tema de hoje isso aí, né? Nosso espírito se finda na morte. Choque na religião, né? Nós estamos dizendo isso no tema, que espírito se finda depois da morte, é porque esse nosso espírito é da terra, gente. Esse nosso espírito não é uma entidade que permanece. Se trata o que é esse espírito? Do espírito humano, entendeu? Esse espírito humano se finda na morte. Mas em momento algum nós falamos que não permanece com o Eterno Criador, tá? O Filho que foi revelado durante a vida humana, a vida de cada um, né? Que o Pai quis que revelasse ali um de seus filhos neste mundo. Uma coisa é o Filho do Eterno Criador. Outra coisa é o espírito humano, ou seja, os sentidos humanos mesmo, né? O fôlego da vida, uma coisa é o Filho. Ele não é o fôlego da vida, entendeu? Assim como Cristo revelou o Pai, nós revelamos um Filho do Eterno Criador. Mas esse Filho, ele é chamado de Espírito, mas ele não é esse espírito humano que se finda na morte, entendeu? Esse espírito que se finda na morte não se trata do Filho do Eterno Criador que está sendo revelado por cada um de nós. Entendeu? Tá claro, gente? Tá claro? Então, Cristo também revelou o Pai. Cristo revelou o Pai dos Espíritos. Cristo revelou o Pai desses filhos que participam da carne e do sangue, que nós também estamos revelando, entendeu? Entendeu qual o propósito da nossa existência? Né? Revelar um filho do Eterno Criador. Mas os filhos do poderoso Criador não são os nossos espíritos, ou seja, nossos fôlegos da vida. Entendeu, gente? Eu acredito que os senhores tenham entendido, né? Os filhos do Eterno Criador não são os nossos sentidos humanos, correto? Eu acredito que os senhores tenham entendido o tema de hoje. Então, vamos aproveitar agora para agradecer a participação de todos e até o próximo tema, gente. Até o próximo tema, que será, vamos colocar na tela, domingo, 19 horas. Tchau, minha gente!